Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Crianças, na aula de hoje, do dia 15 de junho, nós iremos resolver algumas situações problema envolvendo número decimal. Então, essas atividades fazem parte dessa habilidade aqui, ó. Resolver situações problema envolvendo o conceito de número racional nas representações fracionária e decimal. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, olha aqui, tem um desafio para vocês resolverem. Então, vamos lá. Eduarda comprou um sorvete que custou R$ 2,25. Quando foi pagar, percebeu que tinha em seu bolso o seguinte valor em moedas. Então, aqui, crianças, é uma representação do dinheiro que a Eduarda irá utilizar para pagar esse sorvete. Então, olha só, aqui aparece 3 moedas de R$ 1, 12 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. Então, qual que é o desafio? O que vocês vão ter que fazer nessa atividade? Vocês vão ter que circular as moedas que ela precisará pagar para formar o valor do sorvete. Então, crianças, aqui, ó, vocês vão ver quantas moedas de R$ 1 vocês vão circular. Vocês vão observar aqui, ó, né? Aqui é o número 2. Quantas moedas de 10 centavos vocês vão circular e quantas moedas de 5 centavos você vai circular para formar esse valor de R$ 2,25. Essa é uma atividade simples, tudo certo? Na próxima atividade, crianças, é o seguinte. Nós vamos ajudar Eduarda a colocar o número R$ 2,25 no quadro de ordens. Registre esse valor no quadro abaixo. Então, aqui, crianças, esse quadro de ordens ele está dividido em decimais, tudo certo? A classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Então, crianças, o número que nós vamos trabalhar, que nós iremos preencher essa tabela é aqui na parte dos decimais, que é formada pelo milésimo, centésimo e o décimo. Então, esse valor aqui, crianças, de R$ 2,25, nós iremos preencher aqui nesse quadro. Vocês observam que a parte inteira é o número 2, que a parte inteira sempre vai depois da vírgula, antes da vírgula. A parte que nós menor é depois da vírgula, que é os 25 aqui. Então, vocês têm que observar que aqui na parte dos decimais sempre vai ser a parte menor e depois da vírgula a parte maior, a parte inteira, como nós falamos, né? Então, olha só. Próximo slide. Então, aqui, crianças, tem uma explicação falando de como que nós iremos colocar esse número 2,25 no quadro de ordens. Então, aqui, ó, o que o menininho está falando, ó. Para organizar o número 2,25 no quadro de ordens, podemos nos orientar pelo local da vírgula, colocando-a entre os decimais e as unidades. E, antes da vírgula, colocar o algarismo que representa as unidades. Então, aqui, crianças, ó, o número 2, ele sempre vai ser na parte inteira, que é na classe das unidades. O restante dos outros números, que é a parte menor, é na classe dos decimais, que é depois da vírgula. Olha aqui, depois da vírgula, colocamos primeiramente o algarismo que indica os décimos, tudo certo? Então, aqui, ó, esse 2, os décimos. E, por fim, colocamos o algarismo que indica os centésimos. Então, olha aqui, crianças, a vírgula já não aparece aqui, ó, localizada aqui. Então, essa parte o número 2, ela vai na ordem da unidade, que é a parte inteira. O outro número 2 e o número 5, eles vão na parte dos decimais, que são os números depois da vírgula, que ele vai ocupar a ordem do décimo e a ordem do centésimo. Vocês entenderam, crianças? Não é complicado. Então, olha só. Continuando. Ao representar os números no quadro de ordens, devemos estar atentos à importante função da vírgula, que é separar números inteiros de números decimais.
Vale lembrar que a cada agrupamento de 10 unidades temos uma ordem. Por exemplo, assim como a cada 10 unidades temos uma dezena, a cada 10 centésimo tem um décimo e a cada 10 décimo tem uma unidade. Então, os números depois da vírgula sempre vai ser a parte menor, é só uma parte daquele número, né? O número antes da vírgula é a parte inteira, né? Que ocupa todo um espaço. Então, olha só. Aqui, crianças, tem outra explicação de como nós podemos formar o mesmo número usando outras estratégias diferentes. Então, olha só. Para formar o valor do sorvete, tem as seguintes opções de agrupamento de moedas. Então, aqui, ó, tem aqui, ó, a primeira solução. Posso agrupar duas moedas de R$1. Eu posso pegar duas moedas de R$1, formando R$2. Duas moedas de 10 centavos, formando 20 centavos. E uma de 5 centavos, assim. 2 mais 0,20 mais 0,05 formou 2,25. Então, aqui, crianças, então, qual uma das soluções que vocês poderiam utilizar? Circular duas moedas de R$1, duas de 10 centavos e uma de 5 centavos. Ou também eu posso fazer diferente. Então, olha só. Ou posso juntar 10 moedas de 10 centavos, que dará R$1, mais uma moeda de R$1, mais duas moedas de 10 centavos e mais uma de 5 centavos. Assim, formaria essa operação. 10 vezes 10 centavos, que forma R$1. Logo, 1 mais 1 mais 0,20 mais 0,05 formou o mesmo valor, 2,25. Então, aqui, crianças, ó. Aqui é outra forma que nós podemos combinar para formar o valor de 2,25. Então, o que ele usou? Ó, nós podemos usar 10 moedas de 10 centavos, que formam R$1, uma moeda inteira de R$1 e uma moeda de 5 centavos. Então, aqui, crianças, os números decimais podem ser representados num quadro de ordens. Lembrando que os números que estão antes da vírgula se referem aos inteiros, que é formado pela ordem, inteiros, né? Unidade, dezenas e centenas, que é antes da vírgula. E os que estão após a vírgula se referem às partes menores que o inteiro, que é formada pelos décimos, centésimos e outras. Assim, então, olha aqui, ó. O número 2 forma duas unidades, que é a parte inteira. Depois da vírgula vem a parte menor do número, que é esse 2 representa 2 décimos e esse 5 representa 5 centésimos. Agora aqui, crianças, com o auxílio de uma fita métrica, constatei que tem 1,53 m de altura. Represente no quadro de ordens abaixo a minha altura. Então, como que eu ficaria aqui, crianças? O número 1, o número 1 não é a parte inteira, que é depois, antes da vírgula? Eu vou colocar aqui, ó, na ordem das unidades. Depois eu vou colocar a vírgula, que é para separar a parte inteira da parte decimal. E o 53, o número 5, ele vai representar 5 centésimos. E o número 3, 5 décimos. E o número 3, 3 centésimos, que eu vou colocar depois da vírgula. Tudo certo? Muito obrigada, tá, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratiquem bastante as atividades que estão bem legais. E, ó, um beijo.